Todo conhecimento dos objetos é pensamento. Assim, aquele que testemunha os pensamentos é o eu. Quando o eu não é visto como a testemunha, a junção entre o pensamento e o eu faz com que esse se torne o pensador. Em seguida, a testemunha vira o percebedor físico. Então, o pensamento que aparece através desse percebedor torna-se um objeto grosseiro e todo mundo manifesto aparece, e esse percebedor físico se vê preso no mundo, se vê em cativeiro, por conta da ignorância de mim, o Atman. Essa ignorância, causada pelos invólucros de equívoco, só pode ser desfeita fazendo o caminho inverso da construção dessas sobreposições, através da autoinquirição, que, se for colocada em prática com sinceridade e humildade, aquilo que for sobreposto é transcendido, indo além da existência e até da não existência do mundo objetal. Todos os objetos percebidos, incluindo aqui se inclui o pensamento, o sentimento e até o senso de eu, são dissolvidos no conhecimento. E agora já vai entrando no outro. Eu vou seguir, tá? Já vai entrando na seção 10. Aqui. Todos os objetos percebidos, incluindo o pensamento, sentimento e até o senso de eu, são dissolvidos no conhecimento. Dessa forma, eles são apenas consciência. Se um pote de barro é quebrado, ele só poderá ser dissolvido na terra, uma vez que é feito de terra. Jamais poderá ser dissolvido em outra coisa. Da mesma forma, uma vez que há a afirmação eu conheço algo, seguindo de um examinar correto, se percebe que esse algo foi dissolvido em sua própria natureza, que é o conhecimento. Então, se conclui que a função de conhecer denotada na frase eu conheço algo é incorreta. Em verdade, é o algo que se tornou conhecimento, pois esse é o substrato do algo, e não há algo separado para ser conhecido. Quando essa verdade revelada se assenta plenamente na mente, o que resta é uma profunda mudança de atitude. Está muito bom. Está muito bom, muito gostoso te ouvir. Trouxe o painel todo da forma que ele conduz e ressaltando, né, como que a gente tem uma construção de olhar, um jeito de olhar, um ponto de vista que foi condicionado a reconhecer, e ao reconhecer e ver objetos e formas separadas, dá isso como sendo a realidade e a verdade. Então, toda a condução que o Atmananda está fazendo aqui é para desfazer essa forma de olhar o mundo, de estar no mundo, de ver a existência, ou de reconhecer a existência, mostrando que todo ato é puro conhecer. Antes de separar em alguém que veio, objeto visto, antes de separar em algo e que pode ser acessado pelos sentidos, até a observação dos sentidos acontecendo, nada mais é do que a expressão, ou é o próprio conhecer. Dizer que a expressão já é aqui um cuidado que a gente está tendo para esse vício, para esse condicionamento. Na verdade, é tudo o puro conhecer. E o que você colocou, né, trazendo do Atmananda aí, quando se diz que eu conheço algo, né, é muito mais potente e verdadeiro dizer que algo tornou-se conhecimento. E isso com tudo, com todos os níveis. Ele explorou primeiro, né, até aqui
no 12, ainda que intermeando com pensamento, mas ele explorou mais os 5 sentidos, o ver, o ouvir, principalmente, né? Como que todo acontecimento que a gente acostumou a ver como o meio ambiente, a experiência, é tecido através dos sentidos, e que na interpretação separada, na visão de um eu separado, surge a ideia, a construção de que é o eu separado, com seus sentidos, experienciando o ambiente à sua volta. Isso é um ponto de vista restrito e, vamos dizer assim, coagulado, condensado. Agora vamos levar um outro ponto, uma outra abordagem, e veja se não ressoa na tua experiência direta, que o visto, o ouvido e o ato de ver e esse sentido, que seria a visão e a audição, são inextricavelmente interligados. Primeiro, então, é reconhecer a totalidade, o fio de interligação, que, na verdade, a ideia de ser separado é só uma construção, uma ideia, um campo de significância. Mas, na experiência direta, esse ato é uno, ainda, né, trazendo no tempo e no espaço, um ato manifesto, ele é uno. E agora, vamos perceber esse ato uno, convida o Atmananda. Perceba de que ele é feito, perceba que todos esses sentidos com seus objetos nada mais são do que o próprio conhecer-se fazendo. Não há outra coisa sendo vista a não ser você mesmo, que é puro conhecer, em tudo. E aí, no 13º, ele vai falar disso em relação ao pensamento. Eu vou ler inteiro o 13º e a gente vai conversar devagarzinho, porque ele é muito sutil, né? É engraçado porque ele começa dizendo: o pensamento é sutil. E essa forma de investigação e esse deslizar do olhar, da compreensão, para um outro lugar que não essa camada que para nos objetos separados, nas funções, é bastante delicado. Muitas vezes a gente sente que vai contra a nossa experiência, o nosso senso comum, e por isso que a gente tem que parar com sutilidade, profundidade, e ver o quanto que o que está sendo apontado aqui se revela. O 13º chama a não existência do pensamento. O 12º é a não existência dos objetos, de objetos, mostrando que ideias de objetos, chamar alguma coisa de objeto é só um golpe de significância. Em si mesmo, não há objetos, como uma realidade em si mesma separada. Aqui o pensamento vai cair no mesmo pacote, ó, a não existência do pensamento. Item 13, número 1. O pensamento é sutil. Não pode entrar em contato com um objeto denso ou ter alguma conexão com ele, porque eles estão em planos diferentes. Eu já vou parar aqui, eu disse que ia ler tudo, mas já foi, né? Porque aqui ele já está fazendo uma concessão de falar de objetos densos. Apesar dele mostrar nos itens acima que os objetos não podem ser chamados de densos por não existirem enquanto objetos em si, mas são puro conhecer, aqui ele volta para o lugar onde esse senso comum, onde essa nossa experiência condicionada se localiza, que é de falar de objetos densos, que são esses objetos interligados aos 5 sentidos do corpo, né? Então, ele falou que o pensamento, sendo sutil, não entra em contato com o objeto denso, são planos diferentes. Não pode entrar em contato com o objeto denso, nem ter alguma conexão com ele, porque eles estão em planos diferentes. Lembrando que ele falou das funções. Quando a gente vai olhando a experiência, né, porque a gente está investigando
O que sou eu? O que tudo é? Diretamente, o que a gente experimenta? Diz respeito à despertude de você, desse ser aí que se vê como uma forma humana. E é na experiência dessa forma humana que ele vai trabalhando. E aí ele fala dessa dimensão de uma outra função, que é a função do pensar. A função dos 5 sentidos ligados à constituição de um corpo físico estaria no que ele chama, então, de plano denso. E o pensamento, então, habita o plano sutil. Número 2, sendo assim, nunca se pode pensar em um objeto denso. E dizer que se pode é um erro. Vamos parar um pouquinho para contemplar. Né? Olha como é muito automático dentro da gente, tipo assim, estou pensando essa caneca daqui, ó, vi a caneca, fechei o olho, estou pensando na caneca, estou pensando naquele pão de mel que eu comprei. Ou são imagens construídas nessa dimensão sutil, nesse plano sutil, e nunca o pão de mel em si, porque senão você já estaria saboreando o pão de mel ao pensar nele. Você já estaria pegando o pão de mel e comendo o pão de mel ao pensar nele. O que ele está dizendo é que são dimensões diferentes. Então, essa formação condicionada de afirmar e não investigar, e sem investigar, sem olhar, afirmar que você está vendo ou pensando num objeto físico, isso é uma distorção de interpretação que vale a pena olhar, contemplar, para que você compreenda realmente o que são os pensamentos, aonde que eles habitam, qual a função do pensar. Então, vamos parar de dizer que você está pensando num objeto denso. Então, ele continua. A ideia de que os objetos sutis podem surgir em pensamento também se mostrará irreal após um exame cuidadoso. Olha só, ele mostrou que na dimensão dos sentidos e os objetos dos sentidos, a gente chamaria isso da dimensão densa, do plano denso. Agora, então, eu falo, então tá, eu não estou pensando realmente no objeto caneca, porque eu não posso pegá-lo com o movimento do corpo físico, mas é um objeto sutil. É um objeto sutil se manifestando no pensamento. São até os chamados vritis, os movimentos, os objetos dos pensamentos, como um objeto sutil. E aqui ele desafia a ideia de que objetos sutis podem surgir em pensamento também vai se mostrar irreal após um exame cuidadoso. Número 4. Não há dúvida de que um objeto sutil é em si mesmo uma forma pensamento. Um pensamento nunca pode existir em outro. Um pensamento, portanto, nunca pode ter um objeto denso ou sutil. Não pode ser, então, chamado de pensamento. Esse pensamento, sem objeto, é o nosso domínio real, sem forma e sem mudança. Isso é o que está sendo sinalizado pela palavra eu. Não havia cativeiro antes, não há agora e não haverá no futuro, já que o pensamento não tem existência. Quando ele agora vai para essa forma condicionada de significar esse mundo de objetos que aparecem no pensamento como sendo objetos sutis do pensamento, ele aponta esses objetos como sendo eles mesmos uma forma pensamento.
E aqui ele diz, um pensamento nunca pode existir em outro. A forma pensamento aparecendo em si mesmo é a própria manifestação, a própria inteireza do que está acontecendo. A ideia de ter um pensamento pensando uma forma pensamento é essa dualidade que ele está desconstruindo. A própria espontaneidade dos objetos enquanto formas pensamentos, dos objetos sutis aparecendo, não demandam outro pensamento que pensa esses pensamentos. Um pensamento, portanto, nunca pode ter um objeto, denso ou sutil. Essa totalidade do evento, ele de novo julgando na totalidade do evento, da mesma forma que ele fez com os sentidos e os objetos dos sentidos, o campo denso agora, ele está fazendo com esse campo sutil. Um pensamento nunca pode ter um objeto, nem denso nem sutil. Não pode ser, então, chamado de pensamento. Esse pensamento, sem objeto, pura expressão em si, puro conhecer, pura luminosidade, é nosso domínio real, sem forma, sem mudança. Isso é o que está sendo sinalizado pela palavra eu. A contemplação dessa forma de compreensão, desse reconhecimento de como que as ideias e as construções de separação, quando examinadas cuidadosamente, não se sustentam, não se mantêm, te leva além do cativeiro. Como ele fala lá atrás, apresenta uma mudança de atitude na mudança dessa compreensão profunda, apresenta a mudança de atitude pelo conhecer, pelo reconhecer. Sendo tudo o conhecer, tanto no campo dos 5 sentidos, quanto no campo do pensar. E foi aí que, então, Buda colocou esses sentidos dentro de uma mesma denominação e investigação. Buda chamava o pensamento do 6º sentido. Olhando, é uma função, assim como os sentidos densos, os sentidos do corpo físico. O pensar também é uma função. Olhando, nem chamar de função mais esse passo atrás, esse aprofundar, essa sutilização da investigação, pode usar esse tipo de palavra. Nada mais é do que só o conhecer. A experiência em si depende do pensamento, né? Para o existir, né? Porque, não sei, me veio esse insight agora de que, sei lá, se não há... Porque há aquela frase do Ramanas, né? Sem pensamento não há o mundo, né? Mas a experiência... É porque se não há descrição da experiência, se não tem o pensamento, né? Na verdade, nem tem experiência, né? Pode-se dizer se ver dessa forma, né? Sim, sim. É um limiar meio delicado, não sei, né? Porque eu não posso interpretar essas falas criando um outro pensamento de achar que não vai ter nenhuma experiência e que o mundo vai acabar e que o ouvir não vai acontecer mais, o ver não vai acontecer mais e o pensar não vai acontecer mais. O que ele, tanto Ramana, que tem toda a fala dele enraizada nas escrituras mais antigas dos Upanishads, né, nessa tradição, assim como o Atman Nirvriti e o Atmananda Krishna Menon, eles têm essa mesma raiz, essa mesma base
né? O que eles estão falando é que essa construção de dualidade entre a experiência e o experienciador, o vedor e o visto, o pensador e o pensamento que pensa coisas, né? É isso que ele está desconstruindo tudo e mostrando que são apenas significâncias. Eu falo assim, né, no dicionário que apresenta uma dualidade. Me parece que é uma constante espera, identificando, mas não se identificando. Daqui a pouquinho a gente entra aí, Mari. Vamos olhar um pouquinho mais delicadamente, cuidadosamente, como isso é uma construção de ideias, uma construção de significados, de que nessa investigação mais profunda e delicada, aquilo que eu chamo de pensador e pensamento nada mais é do que conhecer. Aquilo que eu chamo da experiência dos sentidos e de seus objetos dos sentidos nada mais é do que conhecer. Então, eu posso colocar tudo que é chamado de experiência, eu posso dizer que então não há experiência, ou então que tudo é conhecer. Eu acho que dizer, né, que tudo é conhecer me soa com uma potência muito maior, onde não há nenhum tipo de tentar evitar ou se culpar porque eu ainda estou experimentando algumas coisas, né, ou se confundir porque ainda tem uma experiência acontecendo e um pensamento acontecendo. Então, isso é o aprisionamento e o cativeiro. Por isso que é muito mais potente o apontar que fala, é tudo conhecer. Aquilo que você chamava de experiência experienciadora é uma dualidade que, olhando, investigando, você não pode dizer, você verifica e reconhece quem que é o eu, afinal de contas. Fala de novo, Caviche. Acho que porque pensar, me veio aqui, pensar que não existe pensamento também é outro pensamento, né? Então é uma teia sem fim, na verdade, né? Como tu falou, é o conhecer, esse é o limiar do limiar, na verdade, né? Porque não há como ter um retrocesso aí e também não fica meio que o jogo de isso pode, isso não pode, é mais preciso, né? Como tu falou, né? Falar que tudo é conhecer, né? Sim, sim, perfeito. E é isso mesmo, é ter esse cuidado de verificar esse campo sutil, que são os pensamentos, por quê? Porque existe um condicionamento muito, mas muito, muito cristalizado dentro da gente, de que aquilo que eu penso é a verdade em si, o conteúdo do pensamento narra a verdade em si. E aqui ele está mostrando que pensamentos com seus objetos sutis nada mais são do que explicitação do conhecer. Então, o conteúdo do pensamento já não é mais o ponto final, que a gente, né, que eu falo assim, não desça antes do ponto final, né? Não é o foco. Eles estão acontecendo, mas o reconhecimento e o foco que vai levar à realização da minha real natureza é o foco em saber-me puro conhecer, em tudo e em todas essas funções que é a forma humana sendo. Ele está falando da experiência ou da forma humana sendo, né? E ele está mostrando como tudo é conhecer. Importante falar que o conhecer aqui não é conteúdo, né? O conhecer a própria luz que ilumina o conteúdo, né, em si, né? Não é conhecer algo, né? Porque tem algumas pessoas mais novas aqui que talvez não conheçam um pouco a linguagem, né? Não sei, mas a gente já leu aqui atrás, por isso que a gente está encadeando, por isso que aqui a gente fez um grupo mais fechado, que a gente está encadeando, né? Ele falou, né, e o Manel hoje explicitou muito bem, né? Eu não posso dizer que eu conheço algo. Dizer que eu conheço algo é um erro, né? Só há conhecer. Esse algo, ele se faz conhecer. Aquilo que eu achava que eu estava conhecendo algo, na verdade, é só conhecer. E sim, é legal enfatizar que não é esse conhecer dual, ele está desconstruindo toda forma de dualidade que vem através dos 5 sentidos e que vem através também do pensamento, da forma que a gente treinou, da forma que a gente foi educado, treinado, condicionado a achar que o mundo funciona desse jeito.
Ele está dizendo, peraí, cara, não funciona assim. Olha aí, olha como... Agora olha pela perspectiva de ser tudo o conhecer. Ser tudo a própria luz, a própria, né, energia criativa, Shakti criativa, ela mesma consciência. Vite, Ui. Eu estou aqui com esse impulso de colocar que, para mim, ficou tão claro, assim, aquela fala tua do doce, a borbulha do doce de goiaba. Que é a mesma fala do oceano com as ondas. Sim. Então, assim, é quase como, na minha experiência, não ter muito o que falar, porque é só tudo isso, tudo é. É só isso. O oceano, essa experiência Sim. fluindo em si, não sei o nome, usar as palavras para isso, mas é um fluir, um fluir em si, Uhum. que já é sábio por si próprio. Sim. Tá bom, é assim mesmo, a gente fala meio assim mesmo, ótimo, Vitória. E agora, eu falando e sacando isso também está dentro dessa borbolha, né? Disso, que é o fluir fluindo a si mesmo. Porque aí depois a gente tem que verificar, esse si mesmo é o quê? Né? Na investigação que se propõe, essa organização que vai deslocando o olhar daquela construção das coisas separadas, da apropriação desse corpo-mente como sendo quem eu sou e o experienciador, primeiro ele está desconstruindo, mostrando que isso tudo é o puro conhecer e a pura luz, e é isso que diz eu. É esse lugar aonde não tem objetos, ó, é assim que ele termina a sexta frase. Esse pensamento sem objeto. E não imagina pensamento sem objeto como sendo aquele pensamento da mente em branco. A mente em branco também é um objeto do pensar. Isso também é delicado. Assim como o sono profundo se diz, não é ausência de experiência no sono profundo, é a experiência da ausência. O pensamento sem objeto, sem forma, sem mudança, é o nosso domínio real. É essa inteireza sem bordas. Isso é que está sendo sinalizado pela palavra eu. Sim. Olha, quando a gente fala eu, a nossa associação de significado rapidinho ancorava no corpo-mente, com suas memórias, com suas narrativas, com seus nomes, com seus sensos, com as suas tendências de padrão, de atitudes no mundo, que são historinhas pensadas no agora. E aqui ele está dizendo, aquilo que é sinalizado pela palavra eu é o puro conhecer. E veja as consequências desse tipo de total, né? De deslocar ou de enraizar a verdade no seu verdadeiro campo, solo, vamos dizer assim. Ok? Se deu para acompanhar aqui, a gente entende a frase 7, que ele fala assim, não havia cativeiro antes, não há agora e não haverá no futuro, já que o pensamento não tem existência. Ou, se você pensar sobre o cativeiro e a libertação, você entrou no jogo de dar valor e dizer que os objetos dos pensamentos existem em si. Quando você viu que os objetos dos pensamentos nada mais são do que o próprio conhecer, não vem me dizer que há cativeiro, há despertude,
Olha, é isso que é chamado de libertação, cara. Tá vendo a sutilidade, a profundidade, a beleza? E tá vendo como há essa disponibilidade interior muito profunda, existencial, de tocar nesse nível de, né, de compreensão. Na verdade, é uma compreensão enquanto uma visão existencial, eu vou até dizer assim, um lugar, ou né, de onde a verdade realmente se faz. Eu vou continuar. Posso ir mais um pouquinho aqui? Tá bom assim, Vitória? Eu quero falar mais alguma coisa? Tá ótimo. Tá, eu vou continuar porque o item 14, ele continua puxando esse fio dessa conversa que a gente está tendo. Olha só, o título é O Passado, Sendo Passado, onde está o cativeiro? Uma ação passada, aí tem uma notinha. Nessa seção, a palavra ação é utilizada para denominar apenas atividades corporais, tá? Uma ação passada não pode voltar novamente, nem um pensamento passado. Não há pensamento em uma ação e nenhuma ação em um pensamento. Eles não têm conexão entre si. Embora um pensamento possa ocorrer após uma ação, esse pensamento não pode estar relacionado à ação, já que a ação não está presente quando acontece o pensamento. Embora um pensamento possa seguir outro pensamento, também não pode haver nenhuma conexão entre eles. Um pensamento passado deixou de existir. Como pode, então, esse pensamento entrar em contato com um novo? Dois ou mais pensamentos nunca podem ocorrer simultaneamente. Por esse motivo também, os pensamentos nunca podem ter nenhuma conexão entre si. Isso demonstra claramente que a ação e o pensamento existem independentemente um do outro. Sendo assim, como podem eles ser causa de cativeiro? Pensar que o cativeiro é causado por eles é claramente uma ilusão. A gente tem que olhar isso com uma certa calma também, porque eu acho muito que eu consigo fazer uma atitude e pensar ao mesmo tempo. Eu estou com a atitude de pegar e sentir a água e o frescor e tudo, e estou pensando sobre a escritura ao mesmo tempo. E sentindo o cheirinho, eu botei água na xícara de café, então está com cheirinho misturado. Olha, eu estou pensando sobre isso ao mesmo tempo. Então, pera um pouquinho. O que ele está apontando? Fala, Vitória. Mas quando eu sou... É aquilo que você falou ontem, que eu ouvi ontem. Mas quem é você? Esse é o ponto. Porque quando sou eu consciência, não tem, é claro que não tem isso. Isso é uma coisa só. Então, quem põe o título café, cheiro, isso também é só um pensamento. Sim, perfeito. Perfeito, perfeito. É tudo o mesmo DNA passando. É por aí que a gente tem que estar realmente reconstruindo, desconstruindo e reconstruindo uma dinâmica de olhar. Um ato em si é de um campo, o cheiro acontecendo, o pensar e o dar nome sobre isso, o contar uma história, isso tudo tem uma dimensão de totalidade, que é como eu chamo, que é a borbolha do doce de goiaba. É uma totalidade que só pode existir enquanto conhecer acontecendo ao mesmo tempo. Porque agora, quando eu vou esmiuçando nas multiplicidades da experiência,
o cheiro vai ser uma coisa, ou dizer estou sentindo o cheiro é outra coisa. São, né, é isso mesmo, são armários diferentes, gavetas diferentes. E por que que parece que quando eu falo eu estou sentindo coisa e esse pensamento, o cheiro de café, e esse pensamento e o cheiro surgindo, por que que parece que isso tem uma realidade em si mesmo? Porque a própria luz do conhecer, que é em tudo e é tudo, se não for olhada e investigada com calma, faz surgir a distorção de que isso é uma experiência e que tem um experienciador experienciando essas experiências. Essa profundidade, essa sutileza, que a gente tem que chegar nela, de tal forma que, ao olhar o mundo manifesto através dos olhos que veem multiplicidade, reconhecer a separatividade dos sentidos e dos seus objetos. Eu não posso ver o cheiro do café, assim como o pensamento que pensa, estou sentindo o cheiro do café, o pensamento não está sentindo o cheiro do café. E aí você vai colocando esse jogo de função com seu objeto, né? O olfato com o cheiro e o pensar sobre isso e o narrar sobre isso, cada um na sua gaveta, sempre também com esse que está fazendo a investigação, o olhar, como uma função de dar significâncias, que também é uma outra gaveta. E a única coisa que a gente pode realmente reconhecer como sendo o fio do cordão, onde cada pérolazinha está ligada, cada pérolazinha dessas, de sentido e objeto de sentido, de pensamentos, de discursos, de significâncias, é tudo unido pelo conhecer, saber. É isso que diz eu. Vide, Oi. eu tenho um questionamento, porque ao mesmo tempo em que você descreve tudo isso, né, no caso das funções, aqui eu percebo como isso nunca existiu, não é? Porque se a proposta da gente é reconhecer a verdade, é olhar dessa forma, olhando funções, você o seu olhar ainda está como separando, assim, trazendo parcelas, né? Então, eu não sei se eu consigo me colocar muito bem nas palavras, mas eu vou tentar. Então, que como no verdade, nessa borbulha, também nada, se a gente está nessa borbulha, nada acontece em verdade. Você consegue entender o que eu estou falando? Sim, sim, acho que sim. Quando a gente fala de não dualidade, a gente começa a compreender que sim, só há doce de goiaba. Sim. Sim, é tudo o conhecer. E desse ponto de vista, dessa verdade da pura luz do conhecer, tudo é conhecer. E nesse pura luz do conhecer, quando surge espaço-tempo, quando surge a construção, a emanação de ter um espaço-tempo onde a gente vai dizer assim, a Vitória está falando alguma coisa, agora a Viti está falando outra, agora não sei o quê, ela é aí que a gente vou dizer assim, leva esse reconhecer e essa luz
para esse jogo emanado, manifesto do espaço-tempo, onde, enquanto houver a respiração nesse corpo, enquanto esse corpo ainda não cair, as atitudes vão surgir de inter-relações. Um ouvir vai estar acontecendo, um pensar de significâncias vai estar acontecendo. Só que agora, antes, isso tudo era vivido a partir de uma distorção de ser um eu pessoal com tudo que vem junto, medos, desejos, defesas. Agora, sendo tudo esse aonde, né, ou esse zerão, eu vou chamar de zerão aqui, né? Na não dualidade, é aí que o fluxo de expressão daquilo que vê o ouvir acontecendo, o ver acontecendo, um pensamento acontecendo, as inter-relações acontecendo, vão sendo, eu vou chamar aqui também de corrigidas à luz da verdade. A sabedoria vai se expressando. Entendeu, né? Legal, legal. E aqui ele está falando, no item 14, sobre o passado, porque existe uma cultura muito forte lá no Oriente do karma, né? Eles todos, a maioria do discurso que se encontra, a maioria, porque também lá é minoria, no Oriente, na própria Índia, esse reconhecimento profundo da não dualidade. Eu vou só fechar, depois, quando você quiser, você abre de novo. É só porque a gente está gravando para não ter um monte de barulho para quem escutar depois. Acontece. Então, por isso que ele está cuidando aqui de falar do passado. O passado sendo aquilo que passou, passado. Onde está o cativeiro? E por isso que ele fala de uma ação passada enquanto atitudes do corpo, é o que ele falou, atividades corporais. Se uma atividade corporal não pode voltar novamente, também não um pensamento passado. Não há pensamento em uma ação e nenhuma ação em um pensamento. E aí ele separa as gavetinhas, né? E depois ele continua dizendo, embora um pensamento possa ocorrer após uma ação, esse pensamento não pode estar relacionado à ação, já que são de dimensões diferentes. A ação não está presente quando acontece o pensamento. Embora o pensamento pode seguir outro pensamento, também não pode haver nenhuma conexão entre eles. Um pensamento passado deixou de existir. Como pode, então, esse pensamento entrar em contato com um novo? Caramba, olha isso com cuidado. Olha como que a gente tem mania de falar assim, nossa, mas eu estou com raiva porque ontem fulano falou uma coisa muito ruim de mim. E isso faz-nos crer que eu estou com raiva eu crio uma linha de tempo. E o que ele está falando, não, esse pensamento de que eu estou com raiva porque ontem aconteceu aquilo, é um pensamento acontecendo agora. Ele não tem nada a ver nem com o que aconteceu, nem com pensamento, com o discurso que veio antes. Olha nessa nova perspectiva sugerida por ele. Olha como, a partir daí, é muito mais vívido e potente essa correção que, ainda que eu não perca o discernimento, utilizando inclusive a memória de que algumas atitudes são atitudes que são filhas do medo e do desejo, eu ainda que não perca esse discernimento não fica reconstruindo histórias como sendo verdade, porque, na verdade, ele está falando não há reconstrução. Há o pensamento em cada momento, porque só há o eterno agora. Olha que bacana. Isso desconstrói a ideia de karma, conforme o Oriente lá pensa. A gente também tem um tanto dessa herança, né? Principalmente pós-kardecismo e tal, a gente recebeu muito imprint cultural de karma, de uma atitude kármica. E ele está falando, peraí, tem um outro jeito de olhar, em vez de ficar tecendo
o fio do tempo como sendo o fio da existência verdadeira, da essência verdadeira que interliga as coisas, não é o fio do tempo. É a própria luz do conhecer, onde o que quer que seja que você vá pensar e fazer é a própria luz do conhecer. Esse próprio que diz eu é o próprio conhecer. A partir daí, olha como toda uma estrutura de ética, de uma nova, né, um novo substrato de onde emergem as ações, podem estar sendo realmente purificadas, corrigidas no sentido de surgirem livres e iluminadas pela totalidade que diz eu. Por isso que você pode realmente transmutar, olha só, a linguagem está tecendo entre uma dimensão e outra, tá? Transmutar qualquer coisa que a sua atitude tenha feito no passado. Por isso que um grande assassino, quando chegou para Buda e falou, caramba, Buda, ó, eu quero estar aqui, saquei que é contigo a história, que você pode ajudar a ter a clareza aqui dentro da verdade. Eu sei que vai me ajudar, mas eu tenho que te dizer, ó, eu assassinei 30, porque eles, né, maltrataram minha família, minha mãe, mataram meu pai, eu fui lá e matei todo mundo. Buda falou, esse que matou todo mundo não é o mesmo que está aqui, né, buscando o ensinamento. Vamos ver isso, né? E aí ele começou a investigar e se tornou um grande desperto. Vite, é porque aqui está clareando de uma forma muito interessante, porque essa convicção está bem assentada de que não há passado, né, que não há conexão de nenhum pensamento com um pensamento que já se foi, o que quer que apareça é só uma manifestação da própria consciência, né? E então, atitudes com base numa memória, elas não serão mais invocadas, né? Atitudes com base em uma memória não são mais invocadas. Então, por isso que há como você disse, uma transmutação das ações, né? Das atitudes que se tem. Porque não tem uma memória, por exemplo, eu vou fazer, vou ficar com raiva, né? Vou agir de forma bruta, quebrando as coisas ou jogando as coisas, porque alguém me falou aquilo, me falou algo que me magoou, sendo que se logo em seguida falou, não, o que foi dito já foi dito, não existe mais. Então não há mais essa atitude com raiva em cima daquela situação que passou, certo? Entende? Sim, eu tô assim porque a gente tem que ir um pouquinho devagar, de ir colocando as coisas no seu lugar. No fluxo das coisas manifestas, até para uma coerência da vida, há uma memória natural, né? Que senão eu acordo do lado da minha esposa e eu não sei quem ela é. Eu dormi do lado de uma pessoa que eu sabia que era minha esposa, e quando eu acordar eu não sei quem ela é. E eu não sei do que ela gosta, e eu não sei que ela é vegetariana, e eu não sei que eu sou vegetariana, e eu vou lá e como alguma coisa, ou o que quer que seja, né? Então, é algo que a gente tem que ir percebendo que no mundo manifesto, ao olhar o fluxo da existência manifesta, ela tem regras e padrões desse fluir. É o que eu falo, o sol nasce a leste. Nasceu hoje, nasceu desde que eu me entendo por gente, desde que eu leio coisas sobre física, lá da Grécia Antiga, o sol nasce a leste, né? Provavelmente amanhã vai continuar nascendo a leste. Assim também os movimentos psicológicos, eles têm uma constituição. Eles têm uma constituição onde, enquanto houver uma... E aí que o trabalho ele é mais profundo e direto.
Enquanto eu me sinto um eu separado, as coisas que são dirigidas a esse eu separado são reativas a partir desse eu separado, ou positivamente ou negativamente, ou através de apegos, gostos, ou através de evitações, de aversões. Existe esse fluxo que, quando agora eu me desloco a minha real identidade para a pura expressão do que é, essas reatividades vão perdendo impacto. Lembra do Ramana falando também do ventilador? Eu sempre lembro assim, você desliga o ventilador, ele continua rodando um pouquinho. Aí eu falo, é ventilador indiano, porque ventilador alemão, suíço, você desliga e para na hora. Ou é freio de bicicleta brasileira, que você freia e o freio nunca é muito bom e vai mais um pouquinho. Né? Não é freio, né, potente de bicicleta suíça. Freou, parou mesmo, acabou. Né? Ou seja, até onde a gente pode ver na nossa experiência de vida, ao reconhecer tudo como luz da consciência, aquelas reatividades que eram reatividades enraizadas ou fruto da ideia distorcida de eu individual, elas vão perdendo. Algumas até podem ser cortadas imediatamente. E aí, muitas vezes, aquela reação com raiva vai ser cortada. Mas talvez a reação com raiva que surja nesse momento, porque você, Manuel, me falou uma coisa, eu vou aqui e te dou uma bronca, também está acontecendo no momento. E também tem a sua significância do momento. E aí eu posso dizer que eu estou te dando uma bronca porque ontem você me falou isso assim, que é algo que não é muito adequado. Aí eu estou falando contigo que isso não foi adequado. Você com a tua companheira ou com o teu filho, quem quer que seja. Mas, na verdade, isso está acontecendo agora. Em honra, não ao passado, mas a um discernimento luminoso, onde a gente está, vamos dizer assim, cultivando ou fazendo reflorestar a luminosidade da verdade, a ética do amor, né? O grande campo do amor. Ok? Dentro de uma coerência da própria consciência, da própria manifestação, né? Do que se é. E assim, essa coerência, a gente nunca pode buscar ela como uma interpretação da mente. A mente como um instrumento desse mundo manifesto, como uma função desse mundo manifesto, enquanto pensamento, memória, associações, nunca é 100%. Nunca é. Às vezes eu estou, né? Quantas vezes uma criança leva bronca por causa de coisas que a outra fez? E quem está dando bronca, estou falando até um bom pedagogo, um bom professor, ele está ali de coração inteiro, mas é porque a mente nunca compreende realmente 100% das coisas. Então, se eu buscar essa precisão no nível mental, igual eu busco talvez a precisão num conta-gotas para fazer uma substância, um remédio que precisa daquela medida precisa, para as experiências existenciais, eu tenho que sempre ter essa flexibilidade da dimensão do não sei. Né? E dessa abertura de que pode ser que essa atitude ela esteja completamente equivocada. E aí, quando também te vier, né, uma experiência, uma inter-relação que vá te reajustando, há uma abertura de receber aquilo como a expressão do momento, e então, se há alguma intenção por trás disso, já não é mais disputa entre pessoas, mas é a luminosidade da verdade brilhando em cada momento, em cada relação. Relação que eu quero dizer em cada borbolha do doce de goiaba, em cada momento. É uma outra perspectiva mesmo, é um outro jeito de olhar tudo. E é não dual. Né? Não dual inclui tudo. Inclui, inclusive, as moléculas dessas galáxias. Sim. E é legal que a gente vai repetindo isso, repetindo, e o negócio vai acontecendo. Vai
Só vai. É, isso aí, vai. Só vai. E aí, então, estava trazendo que esse discurso do passado, da atitude, do pensamento do passado e do apontar para, na verdade, a luz do conhecer é atemporal. A gente fala em agora, mas na verdade a palavra agora quer dizer atemporal, antes da criação do tempo. A criação do tempo acontece agora numa dimensão, né, num território aonde há um olhar de tempo e espaço, que aí tem a função da memória e tal, tudo isso são funções aonde a ideia de espaço surge, de tempo, espaço e tempo surgem, na clareza do conhecer que é atemporal. É isso que é chamado de Atman, que diz eu. Vite, tudo bom? Posso comentar uma coisa? Tudo bom, querido? Oi, querido. Porque isso me faz sentindo uma coisa aqui acontecendo, porque essa lógica de estar sempre a coisa está acontecendo em si, né, e está atravessando, quebra essa lógica temporal mesmo da construção do eu como uma narrativa, né? Uhum. Tira totalmente a ideia da construção de um Dharma, de passado, e só tem sempre um presente se presentificando, na verdade, o tempo inteiro, né, aqui. E aí me faz lembrar também de uma coisa, que é o conceito, claro, mas talvez você me ajudar um pouco em cima disso, que é essa questão de ir saindo das memórias psicológicas e cada vez entrando mais na questão das memórias existenciais, né? Ou seja, cada vez memórias que são menos carregadas de história e memórias que estão acontecendo a cada momento na sua totalidade, com a sua consciência e com a sua inconsciência, que é isso que você está dizendo também, que, né, assim, é do jeito que é, né? Mas aí vai isso vai fazendo mais sentido na experiência assim do Jiva que está aqui, né? Que vai se saindo da identidade, né? Percebendo que não tem nem identidade, não tem cativeiro, não tem nada mesmo. Tem só o que está acontecendo agora nessa minha narrativa que eu estou falando com você aqui desse jeito e que está acontecendo dessa maneira, entendeu? Sim. E o que é interessante de ressaltar aqui é que o fluxo da existência que vai continuar narrando que o Chakora não sei o quê, e que amanhã ele tem não sei o quê, e que ele ouviu... isso tudo entra no seu devido lugar de ser relativo acontecendo agora. Né? Quando a gente vai ouvindo as historinhas, relendo os Gitas, né? Vasishtha Gita, por exemplo, tem sempre uma meditação profunda de uma investigação, ou de um deva, ou de um rei, ou de um demônio, ou de uma pessoa qualquer que vai meditando e compreendendo a real natureza do que tudo é. E muitas vezes, né, a maioria dessas narrativas, esse que investigou entra num estado de meio anulação, sabe? Sabe quando você medita e some tudo? Então agora eu não faço mais nada e tal, mas nem como conclusão não, é porque entra num estado de anulação mesmo, de silêncio profundo. E sempre depois de 1000 anos de silêncio profundo, Vishnu aparece e fala, peraí, ainda tem uma historinha para acontecer, ainda tem um fio de historinha, e você tem que cumprir o seu papel. Só que agora esse papel é cumprido não a partir de uma identidade colocada no eu pessoal, e eu estou fazendo isso, mas é o próprio fio da história fazendo por si mesmo. Sim. Essa é a diferença. Sim. Né? Então, aquilo que tem... É aí que está essa barulhada, ou Chakura, ou é em outro lugar? Fechei. Não, porque pode ser uma outra Fechei. pessoa. Ah, não, era aí. Desculpe. Não, tranquilo, era aí. É só para que também não se crie uma nova ideia, que também é só uma ideia, de que a existência não vai continuar fluindo mais. Há, sim, uma desconstrução
dos jogos psicológicos, como você falou, como sendo aquilo que a minha carteirinha de identidade, que fica repensando, eu sou isso, eu sou assim, né? É a desconstrução dessa carteira de identidade colocada nessa narrativa psicológica, que vai sendo desconstruída. Agradeço, Beth, é isso. E aí, quando você falou, Tia Cora, de uma memória, uma psicologia existencial, né? É o momento como um todo se expressando. E aí, através desse olhar, a gente recria um estar no mundo, através desse ponto focal, que é esse eu individual, num estado de interligação indissociável e, portanto, de cuidado, e, portanto, de saber ouvir. Naturalmente isso surge. É um impacto, inclusive, no comportamento, como ele fala aqui atrás, né? No item 9, número 7, quando a mente está plenamente satisfeita com a verdade assim exposta, isso resulta numa completa mudança de atitude. Eu acho que essa frase poderia estar no fim de todos os itens. Ok, acho que eu vou parar agora e a gente continua na quarta-feira. Na quarta-feira tem mais gente, né? Hoje tem umas 10, quase 15 pessoas a menos. Deixa eles escutarem e na quarta-feira eu deixo um tempinho maior e a gente pode fazer o encontro um pouquinho mais longo, né? Continuo convidando o Manuel para fazer esses resumos, que estão muito legais, e eu gosto muito de lê-los, né? E convido para que vocês deem uma lidinha. Está lá no grupo de WhatsApp. Porque, como ele diz, não é exatamente um resumo. Ele explicita de uma forma, né, mais próxima das nossas possibilidades de investigação, aquilo que está em cada item que o Atmananda traz. Isso vai estar não só fazendo o efeito do método da repetição, que se diz, né, se exponha a essa verdade. Na Índia, a gente está num mês dedicado ao ouvir. Esqueci a palavra em sânscrito, que é o primeiro, né, a primeira atitude ao se aproximar das escrituras é o ouvir. E esse mês de agosto é dedicado ao ouvir, a reverenciar o ouvir. E sempre lembrando que, quando a gente reverencia o ouvir, nessa perspectiva da não dualidade, é uma reverência à própria absolutidade, ao próprio Atman que surge na forma de ouvir. E o método de ouvir de novo e de novo e de novo só é de novo para uma mente que está trabalhando na linha do tempo da memória com narrativas. E, ao mesmo tempo, é sempre novo o ouvir, ainda que na memória vai estar, já ouvi isso, já saquei, né? Vai estar fazendo essa associação no tempo. Há esse reconhecer e essa luz além do tempo, atemporal, onde brilha a clareza e o ato do momento, que é ouvir o apontar do momento, tá? Que é ouvir o apontar, é reverenciado, essa é a lembrança de se honrar o escutar a verdade, escutar satsang, escutar as escrituras, que é o honrar o além do tempo, se expressando no tempo, como o ouvir sobre o sem tempo,
a luminosidade pura do conhecer. Ok? Então, a gente parou no 14º. Vamos começar o 15 na quarta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão.